Meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que eu venho nesse espaço do SEAC, mais uma vez, trazer algumas reflexões. Como ainda não são 8 horas, temos um tempinho, eu vou fazer uma leitura de um texto aqui, para aqueles que entraram antes, para a gente ter uma referência para as reflexões que vou fazer. Vou ler aqui um trecho do livro Jesus no Lar, do espírito Neio Lúcio, trazido por Chico. O texto que eu vou ler está no capítulo 19, A Receita da Felicidade. Tadeu, que era dos comentaristas mais inflamados no culto da Boa Nova, em casa de Pedro, entusiasmara-se na reunião, relacionando os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinante no povo, situando-lhes a causa das deficiências políticas da época e, depois que expendeu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus perguntou-lhe: Tadeu, como você interpreta a felicidade? Tadeu respondeu: Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo, então, estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. O discípulo, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, supondo que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo me não despreze as intenções nobres e puras. Sei que erro muitas vezes porque sou humano. Entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor, em face da elevação de meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Regozijar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim, com o abençoado concurso da dor e do tempo. Então calou-se o apóstolo e esboçou-se na sala singela em contido movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria. Alguns dos companheiros esperavam que o amigo celeste usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu, se você procura então a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito em breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então, como eu falei no início, esse trecho que eu acabei de ler tem o título A Receita da Felicidade e está no capítulo 19 do livro Jesus no Lar, escrito por Chico, através do Espírito, por meio do Espírito Neio Lúcio. E eu quis fazer essa leitura, né, para ilustrar a preleção que eu vou fazer agora, que fala justamente sobre felicidade, mas não é a receita de bolo que eu vou dar, mas tem a ver. Bem, já são o horário previsto para a palestra, então eu vou agora fazer uma breve abertura para que possamos então nos sintonizarmos com a boa espiritualidade e assim sintonizados podermos compreender melhor, refletir melhor sobre o texto. Então vamos nos unindo em espírito, pensando e sentindo somente coisas boas. Vamos lembrando de momentos felizes, vamos lembrando de pessoas amadas. Vamos fazendo isso de maneira bastante intensa, como se a pessoa amada estivesse ao nosso lado,
como se o momento de alegria e felicidade fosse o agora. E assim, vibrando essas emoções, esses sentimentos, essas lembranças, vamos aproveitar um momento para agradecer a toda a boa espiritualidade que nos acompanha, em especial aos nossos mentores, que nos ajudam na caminhada que fazemos nesse plano, através de nossa consciência, através de sonhos, percepções, insights, que possamos nós sempre estarmos atentos a esses sinais, para que assim possamos honrar o trabalho de nossos amigos espirituais, de nosso mestre espiritual, mentor, para que assim possamos de uma forma mais reta caminharmos no sentido do reino dos céus. Vamos agora nos sintonizando com as esferas crísticas para poder agradecer a espíritos do porte de Maria, mãe de Jesus, e do próprio Jesus. A Maria, vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a espiritualidade, para toda a humanidade, que possamos nós, dentro de nossas capacidades, distribuir essas bênçãos por todos que estão à nossa volta. A Jesus vamos agradecendo pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos que nos deixou através dos seus evangelhos, e que possamos nós vivermos como cristão, como discípulo de Jesus, procurando no nosso dia a dia viver em acordo com esses ensinamentos, com esses exemplos. Vamos agora nos harmonizando com o nosso Pai, Criador desse universo, que se manifesta em todo tempo e lugar. Vamos agradecendo pelo dom da vida, pela consciência que temos, que precisamos sempre buscar o nosso refinamento, a nossa melhoria em espírito. E assim, para materializarmos esse nosso agradecimento, esse nosso reconhecimento, vamos fazer ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai sempre as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Bem, eu vou fazer agora rapidamente 3 breves leituras para ilustrar um pouco mais o que eu quero trazer em termos de reflexão, em termos de felicidade, de como podemos trabalhar isso. A primeira está em Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Trecho do Evangelho de Mateus. Bem, agora vamos ler a epístola que Paulo escreveu aos romanos, a comunidade dos romanos que ficava lá na Ásia Menor, hoje Turquia. Isso está então em Romanos, capítulo 2, verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras. E agora, por último, um trecho do Apocalipse do evangelista João, discípulo de Jesus e apóstolo também, que está no capítulo 20, verso 12. Eu vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Bem, a primeira coisa que nós percebemos nesses 3 textos que eu acabei de ler é que cada um de nós vai ser julgado e receber em acordo com as nossas obras. E as nossas obras são o que nós falamos e fazemos. Nós temos que ter a consciência que nós não somos o que falamos, e sim o que fazemos. E nós tendemos a fazer o tempo todo obras que visam a aquisição de bens materiais. Nós fazemos pelo ter, o tempo todo. Ter bens materiais, ter casa, ter carro, ter mais dinheiro, ter status social, ter
próximos a nós, no mesmo teto e com proteção às pessoas que gostamos, que amamos. Ou seja, nós brigamos o tempo todo por ter bens materiais e ter pessoas próximos a nós e sob o nosso controle. Só que esse ter nos torna, de certa forma, agressivo com o nosso próximo, porque hoje temos, amanhã podemos não ter. Então nós queremos cada vez mais ter e brigamos para proteger o que já temos. E nós queremos ter tudo, nós almejamos ter tudo, que muitas vezes esquecemos de ser e acabamos sendo muito pouco. Lembrando que nós nascemos sem ter nada e vamos deixar este plano quando fizermos a passagem sem termos nada. Não vamos levar nada para outro plano. Ou seja, nós nascemos e morremos sem nada. E no meio termo, nós ficamos brigando, batalhando, fazendo por mais ter. Agora, quando nós vamos à nossa casa espírita, nós vamos para procurar nos melhorar. Aí cabe a pergunta: nós procuramos nos melhorar fazendo cursos, assistindo palestras, vendo vídeos, para nos tornarmos melhor? Porque muitos de nós já temos uma certa consciência que não basta ter. Mas esse melhorar que nós procuramos na nossa doutrina, nas nossas casas espíritas, é melhorar só dentro da casa? Não, tem que ser melhorar fora também. Nós temos que ter a consciência que nós podemos fazer, executar o que quisermos, plantar o que quisermos, semear o que quisermos, mas que a colheita do que plantarmos, do que semearmos, será obrigatória. E nós nos esquecemos disso. E existe uma lei da causa e efeito que nos diz que todo efeito tem uma causa inicial. Então, cada um de nós não pode se lamentar, reclamar do que hoje é, do que hoje tem, porque cada um de nós temos e somos o que merecemos de acordo com os nossos méritos e deméritos, de acordo com nossas ações. Por isso, cada um de nós vai receber e será julgado por nossas obras. Agora, nós procuramos o tempo todo ter, a maioria de nós, ter e nem pensa no ser, e nós precisamos ter essa consciência que precisamos ser, o importante é ser e não ter, porque hoje eu tenho, amanhã posso não ter, isso me torna agressiva para proteger o que eu tenho. E o ser, se eu me preocupar em ser, eu nunca deixo de ser. Porque eu sou, é só, depende da minha evolução, da minha consciência. E nós procuramos ter buscando a felicidade. Então agora eu começo a falar de felicidade, porque tudo que nós procuramos ter em bens materiais, em status social, em teto e proteção para as pessoas que amamos, é porque nós buscamos a felicidade. E se nós buscarmos no dicionário, então, o que significa a felicidade, a gente vai ver que ser feliz normalmente vem colocado como sendo uma pessoa de sorte, uma pessoa de fortuna, uma pessoa que é satisfeito, contente, alegre. Só que essa é uma visão rasa de felicidade. Porque a felicidade, na verdade, é um estado de consciência, é um estado de espírito. Viver bem é ter paz, ter saúde, física e espiritual.
Nós temos que ter a consciência que o acúmulo de bens materiais, que o acúmulo de dinheiro, que o sucesso, né, não nos traz a felicidade. Pode nos trazer, sim, a felicidade momentânea, mas não com certeza a felicidade do ser. Nós temos que entender que a felicidade é algo relativo, é uma coisa interna do ser. O que significa felicidade para um de nós não significa felicidade para o outro. O carro que um acha bonito, interessante, legal, não é o mesmo carro que o outro deseja. Eu dei o exemplo do carro, mas isso se estende para tudo. A felicidade é algo relativo. Como eu já falei, nós temos que entender que quando buscamos o ter, que não é proibido ter, desde que esse ter não signifique ostentação, não signifique luxo, ter o suficiente para vivermos bem, com segurança, nós não podemos de maneira alguma esquecermos de ser. O ser é mais importante que o ter. Nós temos que lembrar que, que a felicidade é algo coletivo. Ninguém pode ser feliz sozinho, isolado, numa ilha. Nós só conseguimos ser felizes se nós compartilharmos as nossas alegrias, as nossas conquistas com o nosso próximo. Como Emmanuel falou com Chico, escreveu através de Chico uma vez, a felicidade é o fruto que nós colhemos de acordo com o que semeamos no nosso próximo. Ou seja, eu tenho que semear felicidade, eu tenho que plantar felicidade para poder colher felicidade. Nós só somos felizes verdadeiramente no coletivo. Nós temos que entender que a felicidade plena não existe. Nós temos momentos felizes em determinadas áreas de nossa vida. Mas como o próprio livro dos Espíritos nos diz, a felicidade plena não é deste mundo, mas que nós devemos ser o mais felizes que pudermos ser, com a consciência que não dá para ser feliz em tudo durante o tempo todo. O caminho da felicidade não existe. Porque, como Gandhi também dizia, a felicidade é o próprio caminho. E a felicidade vem com a expansão da consciência, vem com o autoconhecimento, com a iluminação. Mas como então que eu busco essa iluminação, esse autoconhecimento, essa expansão de consciência? Sim, através de cursos, através de livros, através de vídeos, através de reflexão, através de palestras, como estamos participando de uma agora. Mas a felicidade é ter alegria, contentamento com o que se tem. Ou será que felicidade é ser feliz com o que se conquistou? Ou seja, a felicidade é possuir e ter o que se quer? Ou a felicidade é ser feliz com o que se tem? Mas como a gente é ser feliz com o que temos e não com o que queremos, que o nosso ego quer, sem sermos conformistas, sem sermos resignados de maneira passiva e nem de maneira resistiva, ficar reclamando.
Como ter uma resignação boa, ativa? E aí vem a receita de bolo que eu coloquei no início. A receita de bolo, Jesus nos colocou no Sermão da Montanha, através das suas bem-aventuranças. A receita de bolo é nós cultivarmos em nós algumas qualidades, como a humildade, que é a primeira que nós devemos trabalhar, como a compreensão, como a paz de espírito, perdão, o amor, a pureza. Vamos começar, então, com o cultivo da humildade. Por que a humildade é importante? É um ingrediente importante nessa receita da felicidade. Porque a humildade, né, se nós cultivarmos isso, ela permite que nós sejamos orgulhosos e vaidosos de maneira equilibrada. Porque ser orgulhoso e vaidoso é bom para nós porque nós cultivamos o nosso amor próprio. E nós nos amando, podemos então, de maneira equilibrada, podemos então amar o nosso próximo, porque só podemos doar o que temos. Como vamos doar amor ao nosso próximo se não nos amamos? Nós precisamos nos amar de maneira equilibrada, sem nos amar demais, porque aí nos tornamos orgulhosos demais, e sem nos amarmos de menos, porque aí nos tornamos vaidosos demais. Nós precisamos ser orgulhosos e vaidosos de maneira equilibrada. E aí o segredo é cultivar a humildade. Sermos orgulhosos de maneira humilde, sermos vaidosos de maneira humilde. Tem a ver com a primeira bem-aventurança, porque quando Jesus nos diz bem-aventurados os pobres de espíritos, porque verão o reino de Deus, bem-aventurados os humildes, que cultivaram o autoconhecimento e conseguem caminhar, evoluir de maneira humilde, se amando e amando o próximo, mas se amando em equilíbrio por causa da humildade. E aí, na segunda bem-aventurança, quando Jesus nos diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, bem-aventurados aqueles que compreendem o nosso próximo, bem-aventurados aqueles que se afligem, percebem, notam o próximo e praticam então a indulgência, que é ser tolerante e paciente com o próximo, ser solidário com o próximo, entender o jeito do próximo ser, pensar, ver o mundo, entender, compreender, aceitar o tempo do nosso próximo e se compadecer, se sintonizar, perceber a dor do próximo. E aí nós podemos trabalhar de maneira plena a terceira bem-aventurança, bem-aventurados que têm a paz, porque esses herdarão a terra. Porque se nós formos humildes e compreensivos, nós podemos evoluir de maneira inabaláveis, porque nós não levamos nada para o pessoal, porque nós compreendemos o nosso próximo e somos humildes, não sendo orgulhosos nem vaidosos demais. Então nós podemos viver em paz de espírito o tempo todo, alegres, felizes, otimistas. As bem-aventuranças, então, é uma escada evolutiva que nós devemos trabalhar todos os degraus ao mesmo tempo, mas que nós só conseguimos dominar os degraus superiores se nós dominarmos o anterior. Então nós devemos trabalhar, sim, a humildade, a compreensão, a paz de espírito, mas nós só vamos conseguir dominar a paz de espírito depois de termos dominado, depois de a humildade e sermos compreensivos com o nosso próximo. A quarta bem-aventurança, que nos diz: bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, que serão consolados, tem a ver com perdão. Esse é o quarto ingrediente.
Se nós andamos pela vida com a paz de espírito, porque somos inabaláveis, inatingíveis, porque somos compreensivos, porque somos humildes, então fica fácil nós perdoarmos, nós entendermos que toda ofensa, todo mal que o nosso próximo nos fez é um processo, é do advento do processo evolutivo. Que o nosso próximo é um espírito em evolução que acerta e erra como nós. E aí fica mais fácil nós perdoarmos, principalmente quando nós trabalhamos aquela frase yogi de entrega, confia, aceita e agradece. Entregamos-nos ao divino, ao nosso próximo, que tem o divino manifesto, porque confiamos e aceitamos, confiamos na providência divina e aceitamos o seu julgamento. E aí fica fácil nós agradecermos por tudo que somos e temos, porque é dos nossos méritos e deméritos. E aí, com essa visão, fica fácil nós julgarmos, porque estaremos isentos, não temos nada de pessoalidade envolvida. E aí podemos trabalhar a quinta bem-aventurança de maneira mais efusiva, porque bem-aventurados misericordiosos, porque receberão misericórdia, tem a ver com amor. Então, o quinto ingrediente da felicidade é o cultivar o amor. A sexta bem-aventurança é nós cultivarmos a pureza de espírito. Nós trabalharmos pela pureza de espírito nossa, que de certa forma já conquistamos, porque nós já temos os 5 ingredientes iniciais: humildade, compreensão, paz de espírito, perdão e amor. Mas agora nós sermos agentes de purificação do mundo, levando luz, consciência, ajudando o nosso próximo a também se purificar, e com isso se purificando o mundo. Por isso que nós estamos fazendo a transição para um mundo de regeneração, saindo de um mundo de provas e expiação. Aí a sétima bem-aventurança é aquela que nos diz que nós devemos ser agentes de paz, os pacificadores, levar paz a todos que nos cercam. Então, os ingredientes da felicidade, que devem ser todos misturados e trabalhados ao mesmo tempo, são esses: humildade, compreensão, paz de espírito, perdão, amor, pureza de espírito e mansitude, agente de pacificação, de paz. Para terminar, então, eu que vou ler rapidamente aqui um texto de Gandhi, onde ele diz: tenha sempre bons pensamentos, porque os seus pensamentos se transformam em suas palavras. Tenha boas palavras, porque as suas palavras se transformam em ações. Tenha boas ações, porque as suas ações se transformam em seus hábitos. Tenha bons hábitos, porque os seus hábitos se transformam em seus valores. Tenha bons valores, porque os seus valores se transformam no seu próprio destino. Procure colocar em prática essa receita, no mínimo, por todo o dia, por todos os dias. A gente deve cuidar do que pensamos e sentimos, porque as nossas obras, que é o que falamos e fazemos, nascem primeiro do que pensamos e sentimos. Por isso a importância do cultivo do orai e vigiai. Vamos então fazer a nossa oração de encerramento, agradecendo a oportunidade de mais uma vez podermos refletir sobre os ensinamentos de Jesus e que possamos ter os ingredientes da felicidade, que temos consciência que não vamos dominar nessa encarnação, mas que devemos cultivar, trabalhar, semeando e plantando em nós e no nosso próximo cada um desses ingredientes,
para que possamos almejar de uma maneira mais rápida, um dia estarmos em sintonia plena com o nosso Pai. Então, que a humildade, a compreensão, a paz de espírito, que o perdão, o amor, a pureza de espírito e que a paz estejam sempre como alvo de nosso trabalho diário. E é com essa consciência que agradecemos mais uma vez ao nosso Pai, fazendo a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, Pai, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Uma grande semana para todos, com muita saúde. Que assim seja, graças a Deus.